Oi, meus irmãos, boa noite, graças e paz. Nós, nessa noite, vamos trabalhar o segundo capítulo desse livro, Masculinidade em Crise. E eu peço aos irmãos que abram as suas Bíblias inicialmente na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 25. Efésios 5, nós vamos ler do 25 até o 31. Todos acharam? Amém? Diz o texto: Maridos, cada um de vocês ame a sua esposa como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também o marido deve amar a sua esposa, como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa, ama a si mesmo, porque ninguém jamais odiou seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque o homem deixará o pai e a mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Vamos orar para esta vez. Senhor, nesta noite nós queremos te agradecer pela tua bondade, pela tua fidelidade nas nossas vidas. Durante toda essa semana, nos trazendo a esta igreja hoje à noite para meditar na tua palavra. Não somente trabalhar o tema, mas entender como a tua palavra expressa esse tema para as nossas vidas. Que a gente possa compreender e, mais importante, aplicar na nossa vida aquilo que nós vamos estudar esta noite. Faz isso, Senhor, para a tua glória, para a nossa edificação. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós temos esse livro sendo trabalhado. O Senador Michel falou do primeiro capítulo e certamente você não lembra totalmente o que foi trabalhado naquele dia. Mas quem esteve aqui lembra que o livro como um todo fala de um tempo muito difícil, que é o que eu quero estar vivendo. É um tempo em que a masculinidade, de fato, está em crise. O conceito como um todo de masculinidade em crise. E isso não somente pelos movimentos que a gente tem visto, feminismo, relativismo, entre outros que Michel trouxe, mas também há uma certa retração dos homens, uma certa acomodação em relação a tudo isso que tem sido colocado como vigente no nosso tempo. Então, parte é a influência do tempo que a gente vive, das sociedades que a gente tem produzido, mas parte da culpa dessa nossa masculinidade que está em crise é do próprio homem, que se permitiu ser acuado por essas forças sociais, culturais e também espirituais. Então, o homem precisa também dar a sua resposta e mudar essa situação. E como a gente muda algo que está tão enraizado na nossa sociedade? Somente pela palavra de Deus. Então a gente precisa voltar para a palavra e entender o que é masculinidade pela palavra. E esse capítulo 2 traz para a gente entendendo a masculinidade na Bíblia. Então, hoje eu vou trabalhar 7 pontos que o pastor Renato Vargas trata a respeito da masculinidade na Bíblia. E quero fazer isso de forma breve para que a gente possa, ao final, tecer alguns comentários, recapitular, comentar a respeito desses 7 pontos. Eles são breves, mas eu tenho certeza que
vai surgir alguma coisa na nossa mente que pode ser interessante para a gente agregar. Então, ao final, a gente se une nessa parte de comentários. Inicialmente, ele pergunta para a gente o seguinte: o que significa ser homem? A pergunta que ele lança. E o que significa ser homem nos últimos anos não necessariamente é o que significava ser homem anos atrás. Por isso, também, essa colocação dele da masculinidade está em crise, porque o próprio conceito do que é ser homem tem sido modificado. É interessante que quando eu estava na época da universidade, estava há 20 anos, a gente utilizava muito o dicionário de Aurélio Buarque de Holanda, pretão deste tamanho, que tinha sido a herança da época da faculdade da minha. E quando eu estava já terminando a universidade em 2008, começou a tomar muita importância, muita relevância naquela área das letras, o novo dicionário do Antônio Rojas. E ele já trazia alguns conceitos modificados. Um dos primeiros que eu percebi isso, além de conceitos gramaticais que foram sendo, eu não vou dizer modificados, mas deturpados ao longo do tempo. Né? Ao passo de você hoje ter um privilégio nas outras reformas ortográficas, mas para quem não sabe escrever, porque quem sabe escrever antes. Tira-se acento, tira-se trema, e a coisa fica muito mais complicada para quem aprendeu do que para quem nunca aprendeu nada. E aí eu me lembro de conceitos que eram tidos como fundamentais na sociedade e que foram começando a ser modificados. Eu estou falando de um dicionário. É uma coisa que hoje praticamente ninguém consulta. Agora imagine os livros de dados, os filmes que nós assistimos, as programações televisivas, o comportamento das pessoas ao nosso redor. Isso foi mudando muito mais radicalmente. Então, o homem que a gente tinha como parâmetro, como modelo, ele deixou praticamente de existir. Eu me lembro que meu saudoso pai adorava assistir Faroeste no YouTube. Ele dizia: isso aqui era um cabra, olha, John Wayne, ó, é uma amiga toda fantástica. Eu chegava lá e estava assistindo aqueles filmes e dizendo assim: tá vendo aí, não tinha medo de nada, protegia a cidade. Olha a figura do xerife. Todo mundo temia ele, todo mundo respeitava a autoridade do xerife. Era um bandido que estava assolando a cidade, o xerife chegava, ele baixava o fogo. E eu me lembro que era uma referência de masculinidade, alguém que era forte, viril, respeitado e que tinha aquela autoridade sobre muitas pessoas. As pessoas davam ouvido, que temiam, mas era um temor que não era o de ter medo, era o respeito. É aquele temor que a gente fala sobre o temor de Deus. Nós não temos medo de Deus. Nós o tememos, nós o respeitamos, o valorizamos. Mas foi se perdendo esse temor. Hoje, dificilmente se tem temor por uma figura masculina. Pelo menos dessa nova geração. Interessante que hoje eu passava em uma padaria e um rapaz atravessava assim de um balcão a outro e eu fiquei justamente pensando nesse referencial da masculinidade. Como mudou? Devia ter seus 20 anos. Tá? E assim, você não conseguia, se ele não tivesse de barba e não tivesse aberto a boca, talvez eu não saberia se era um homem ou uma mulher, porque as vestes eram femininas. Então você fica meio que assim, eu não é. Qual é a referência que ele está tendo? Às vezes ele vestir uma saia e uma camisa de cetim. Talvez fosse uma roupa de uma mãe, de uma prima, mas é a roupa que ele está usando. Porque essa masculinidade hoje é frágil. Se falou tanto sobre masculinidade tóxica, que foi o que o Michel também citou na última vez que nós nos reunimos, e hoje o homem, para não ser tóxico, que é uma coisa negativa, ele busca ser sensível demais, frágil demais, quase um cristal.
Então a gente percebe essa mudança muito brusca e cada vez mais rápida. E se você for para outras regiões, talvez você note isso com mais facilidade. O nordestino ainda tem essa coisa de ser o cabra macho. Então, ainda a gente que foi criado no finalzinho de anos 80, pelo menos, ainda tem esse resquício daquela criação que foi dos anos 50, 60, 70, dos nossos pais. A gente ainda aprendeu a ter essa responsabilidade de ser o homem que é criado para cuidar do seu lar, para trabalhar, ser provedor e proteger sua família em todas as situações. E criá-los todos no temor do Senhor. E aí trazendo essa masculinidade na questão bíblica. Já quando a gente vai ver essa geração hoje chamada Z, que é 2000 para cá, mais conhecida como Nutella, porque ela deixou a raiz, né, para trás, ela, de fato, ela não se aprofunda, ela não cria raízes naquilo que deveria. A gente vai percebendo que não há critérios bem definidos de como se conduzir enquanto homem nessa sociedade. E se for falar da responsabilidade que a gente tem enquanto homens cristãos de conduzir as nossas famílias, aí é que é mais difícil ainda. Então hoje os pais das garotas precisam orar dobrado, porque os homens que têm sido gerados e criados têm sido menos conscientes daquilo que eles precisam fazer no contexto familiar e no contexto bíblico também. Então, como cristãos, nós devemos nortear a nossa visão pela palavra de Deus. A sociedade está desse jeito que a gente falou agora, mas qual é a nossa regra de fé e prática? A palavra de Deus. Então a gente não pode fugir dela. Os nossos parâmetros, os nossos critérios, os nossos objetivos devem sair dessa palavra. E é fundamental que a gente entenda que, como cristãos, importa-nos saber o que a Bíblia tem a dizer a respeito do homem ou até mesmo o que é a masculinidade. Então ele vai falar aqui 7 características do homem segundo as Escrituras. E a primeira característica é que, segundo a Bíblia, ser homem é assumir a missão dada por Deus de proteger a sua família. Rodou a internet há um tempo atrás. Eu não assisto o programa, mas foi passado em vários perfis na internet, principalmente os perfis de homens de valor, de cristãos, de masculinidade. Uma prova que existia no programa de casais na televisão, em que o homem deveria cumprir todas as tarefas, porque se ele não cumprisse, a sua esposa seria alvejada por um jato d'água muito forte. E o espaço onde eles estavam era um campo aberto, então ela já estava com frio. E o jato d'água gelado provocaria ainda mais frio, e ela estaria amarrada. E o que é que acontece com os primeiros participantes? Eles não conseguem avançar nas provas e ficam parados vendo a esposa ser alvejada por aquele jato d'água. E muitas delas começam a chorar porque o marido não conseguiu protegê-las, salvá-las naquele instante. Muito obrigado. Já tem um dos participantes cuja vida pregressa não é um modelo para nós, mas que tem uma atitude diferente. Quando ele percebe, faltando 30 segundos, que não vai dar tempo de fazer o restante do circuito, ele sai correndo de onde ele está e vai até a esposa. A abraça e leva o jato d'água no lugar dela. Num contexto óbvio, muito frágil, muito diferente daquilo que a gente comparou no bíblico, mas um ímpio mostrou naquele ambiente tão frágil de contexto e princípio bíblico o que é proteger sua esposa. Isso é uma questão muito pequena, porque nós não somos chamados a simplesmente tomar um jato d'água no lugar da nossa esposa.
nós somos chamados a dar a vida por ela. Nós lemos aqui Efésios 5:25 e traz que nós devemos amar nossa esposa como Cristo amou a igreja. E o que Cristo fez pela igreja? Deu a vida por ela, a santificou, a protegeu, para entregar ao Pai sem ruga, sem mancha, sem mácula, mas santa e sem defeito. Então, os homens são chamados a proteger as mulheres. As Escrituras nos ensinam isso. De Gênesis a Apocalipse, o papel do homem é guardar, proteger e livrar as mulheres do mal. Hoje, infelizmente, algumas mulheres não permitem que isso seja feito, porque elas têm a ideia de se tornarem independentes, empoderadas, eu geralmente chamo empoderadas, porque ser empoderada o que é na realidade? Ela fazer tudo sozinha? Ou ela ser temente a Deus e submissa ao seu marido como ao Senhor? Ou seja, ser uma mulher, de fato, segundo as Escrituras. Se é que existe algum tipo de empoderamento, é esse. O resto é só poeira. Então, as mulheres tendem hoje a querer ser donas dos seus destinos, independentes e não dependerem de forma alguma dos seus maridos, emocionalmente, financeiramente, para nada. E ainda tem uns que abrem a boca e dizem assim: eu não preciso de homem para coisa nenhuma. E acham que isso é um motivo de orgulho. Porém, elas precisam compreender que a Bíblia fala que elas são o vaso mais frágil e que nós devemos tratá-las com honra. O cuidado que nós somos chamados a ter, a proteção que nós somos chamados a prover, é uma forma de honrá-las. É uma forma de honrar a Deus, honrando-os. É uma forma de obedecer a Deus, protegendo-os. É uma forma de mostrar que nós somos novas criaturas, dando a elas esse cuidado e esse carinho que hoje nós percebemos que boa parte dos homens não tem. Nós somos de uma sociedade, uma masculinidade frágil, que seria o 8 ou 80, uma masculinidade troglodita. E o cara não aceita o final do término da relação, né? Ele não aceita que ela não quer mais se relacionar, aí entra no elevador e sai socando ela lá até o térreo. 61 socos. Não existe. Isso não é carinho, isso não é proteção. Isso é monstruosidade. Um homem que esfaqueia a mulher, que atinge o seu rosto, porque se ela não for minha, não vai ser mais ninguém. Então, ela era bonita quando estava comigo, mas agora destruiu o rosto dela para que ninguém mais queira. Que masculinidade é essa? Ele está mostrando que é homem. Na realidade, ele não é homem fazendo isso. Ele não honra as calças que veste. Não honra o nome que o pai deu. E não honra o Deus que o criou. Então nós somos chamados a protegê-las. Adão deveria proteger Eva. De quem inicialmente? Do ataque da antiga serpente. Ele fez isso? Ele transferiu responsabilidades. E esse é um grande ponto. Porque ele não disse que Eva foi a culpada. Ele disse que Deus foi a culpada. O que foi que aconteceu a Adão? A mulher que tu me deste comeu do fruto e depois me deu. Então, o culpado foi Deus, que deu aquela mulher para ele. Ela se encantou com a conversa da serpente, comeu e aí ofereceu para ele. Aí vamos lá. Adão era obrigado a comer? Não. Ele podia dizer não a Eva? Podia. Mas mais importante, ele poderia ter protegido Eva do ataque da serpente, fazendo-a consciente de que nada fora da palavra de Deus deveria ser ouvido por ela. Veja, Adão e Eva eram visitados por Deus na viração do dia. Eles falavam com Deus face a face. Mas qual é a responsabilidade do homem? É dizer, lembre-se daquilo que nós temos ouvido.
para que nós pratiquemos juntos. O homem protege a mulher quando relembra os ensinamentos da palavra de Deus, para que ela não caia em engano e não venha também a levá-la ao engano. Então, à luz dessa verdade, aliada ao ensino de Paulo, nos mostra que o marido deve amar sua esposa da forma como Cristo ama a igreja, dando a sua vida por ela. Uma das responsabilidades do homem é cuidar da sua mulher, assim como quem cuida de si mesmo. Você gosta de ser bem tratado. Quando você fica doente, você gosta quando a sua esposa leva um caldo, um chazinho, um remédio, você está acamado. Quando ela fica doente, você faz a mesma coisa? Você faz uma cirurgia, sua esposa fica fazendo tudo dentro de casa. Cuida dos filhos, cuida da parte de limpeza da casa, ela se desdobra, continua trabalhando fora. Quando é a vez dela, você assume tudo? Ou você vai para outra mulher fazer tudo que você deveria fazer? Meus irmãos lavar prato para ajudar a esposa, não. Você mora na mesma casa, você usa os mesmos pratos. E se você mora sozinho, você tem que lavar. Então, por que com ela presente ela ajuda? Não. Pegar um cabo de vassoura não vai cair o braço, não. Você deixa o seu homem porque está varrendo a calçada de casa, porque está passando pano na cozinha. Não. É uma forma de cuidar dela. E não só porque ela está impossibilitada. A gente tem que fazer isso todos os dias, dividir as tarefas. Afinal de contas, nós somos um só. Um só. Em outras palavras, a mulher precisa se sentir salva, segura e protegida. A gente nunca teve tanto na nossa sociedade mulheres pedindo medida protetiva contra os próprios maridos. Lá na escola, quinta-feira, a gente precisou mudar uma menina de horário porque o padrasto estava indo buscá-la. Mas a mãe tinha solicitado à escola que não mais permitisse que o padrasto entrasse para buscar aquela menina. Porque ela tinha entrado com medida protetiva contra ela. E ela tinha medo que ele pegasse a filha e saísse para outro lado. Veja, ela se sente segura perto do marido. Ela se sente confortável perto dele. Não, ela foi pedir uma medida protetiva para que ele não esteja a 150 metros no raio de 150 metros dela e da filha. E qual é a função do homem segundo a Bíblia? É que a mulher, ele agir de forma que a mulher se sinta salva, segura e protegida. O pastor presbiteriano Luiz Geraldo Bonilha Moraes sintetiza bem a ideia de proteção masculina para compartilhar um conselho que ele escutou do seu pai na juventude. Olha só o que ele nos diz. Eu vou ler aqui um pedacinho do livro. Quando você sair com sua mãe, coloque no lado interno da calçada. Eu estou subindo aqui, então ele fica do lado esquerdo e ela do lado direito, perto do muro das casas. E parte interna da calçada. Se você sair com a sua irmã, coloque igualmente do lado interno da calçada. Se alguém... Sim, quando você tiver a sua primeira namorada, não se esqueça, coloque do lado interno da calçada. Ele fala das mulheres da vida dele. E o pai orientando, sempre coloca o lado interno da calçada. Se alguém tiver que morrer, que seja você. Ele poderia dizer, mas pai, eu vou morrer. Sim, ele diz, você é o escudo da sua esposa. Portanto, a mulher, ainda que sangre naturalmente, o homem é quem foi chamado a sangrar socialmente. Esse é o da vida por ela. Porque se um carro desviar aqui, se houver uma colisão de dois carros e um vier para cima da calçada, bate em você na tela. Essa é a ideia. Você ser o escudo e proteger. E ele diz, o homem foi chamado para suar, para prover o pão. A mulher não foi chamada para isso. Então ele sintetiza nessa palavra que ele recebeu do pai. Então, na verdade, o dever do marido é proteger sua esposa e começa pela responsabilidade
de desempenhar de forma correta o seu papel de sacerdote do lar, orando, intercedendo, cobrindo e oração com seus familiares. Sua esposa trabalha fora, quando você vai sair com ela, diga que Deus abençoe seu dia de trabalho. Se acontecer alguma coisa, pode ligar para mim. Eu estou na terra, eu estou à disposição. Se ela não trabalha fora, mas trabalha dentro do lar, porque quem trabalha do lar trabalha às vezes muito mais do que quem trabalha fora. Aí tem mulher que diz assim, não trabalha não, sou do lar. Trabalha, só que não tem carteira assinada, só na CLT. Mas trabalha e muito. Então, se minha filha, Deus abençoe você, todo serviço do lar. E também, se precisar de alguma coisa, me ligue que eu trago. Essa é a questão. E diga, eu vou estar orando por você e por nossos filhos. Porque ela vai se sentir protegida porque ela está coberta de oração. Além disso, também é possível compreender que proteger a mulher inclui o papel de cuidar emocionalmente dela, trazendo a ela segurança afetiva e emocional. É muito difícil para quem já viveu a situação de ter dentro de casa alguém com ansiedade muito forte, com crise depressiva, uma pessoa que sempre vive com os nervos à flor da pele. Mas não é o caso de você chegar e dizer, mulher, tira essas coisas da cabeça, deixa dessa besteira. É o tempo todo nervosa, é o tempo todo ansiosa, não crê em Deus não. Você está machucando mais ainda, você está ferindo mais ela. Com palavras e com atitudes, você precisa compreendê-la e dar segurança a ela. E é justamente isso que tem acontecido, a falta de compreensão, a ignorância de muitos. Leva nisso. Né? E você não cuidar, não entender que não é tudo na vida que é espiritual, não. Existem patologias que precisam ser tratadas. A oração é sempre bem-vinda. Mas Deus age também de forma a orientar os médicos e utilizar os medicamentos para equilibrar as nossas emoções também. A gente não pode estar alheio a isso. Então, é preciso compreender, é preciso prover essa segurança também afetiva e emocional. Uma segunda questão é que ser homem, segundo a Bíblia, é assumir a responsabilidade de liderar a esposa e os filhos no caminho do Senhor. A gente sempre está tocando nisso aqui, na igreja. Você é o sacerdote do seu lado. A responsabilidade de trazer para ele é sua. Sua esposa pode até dizer assim, amor, vamos começar a nos organizar para ir para a igreja. Daqui a pouco, 9 horas, a gente tem que sair de casa para chegar cedo no culto. Ela pode até falar isso. Mas deve partir de você. Dizer assim, no sábado vamos dormir um pouco mais cedo. Para que amanhã a gente acorde disposto, todo mundo toma banho. Eu vou fazer o café. Enquanto você passa as camisas da gente. Porque você só vai mudar essa camisa aqui. Diz assim, passa aí para mim. Não. Bota todo mundo para tomar banho. Enquanto ela passa a camisa, lá ela fazer um cafezinho. Senta todo mundo, toma café junto. Já começa o culto em casa. O culto não começa aqui não. O culto começa lá. Você já vem com o coração aberto para receber a palavra de Deus aqui. Porque você já começou o dia adorando a Deus. Fazendo o quê? Tendo a sua responsabilidade de liderar a sua família. A vir à casa do Senhor. Com o seu exemplo, você ensina aos seus filhos a amar a casa de Deus, a amar a palavra de Deus. Não é aquela coisa, mais um domingo, lá vai. A gente tem que ir para a igreja. Parece que é uma obrigação, uma coisa pesada. Olha, galerinha, vamos subindo, vamos entrando no carro, a gente vai servir ao Senhor. É bem diferente. Bora, a gente tem que ir para a igreja, vai logo. Esse a gente chega atrasado, para que vai reclamar com a gente. Você tem que mostrar para eles que é um prazer meditar na lei do Senhor. Eles têm que ver você orando, eles têm que ver você lendo a Bíblia, eles têm que ver você escutando as músicas que são edificantes para a sua vida. Eles têm que ver que para você é maravilhoso ser quem você é, um crente em Cristo. Para que aí você possa, através desse exemplo, assumir essa responsabilidade de liderar sua esposa e os filhos no caminho do Senhor. Não pense que seu filho vai querer vir para a casa de Deus se você chega em casa reclamando de tudo que a igreja tem. Ele vai dizer, se papai não quer ir, eu também não quero.
Papai reclama do pastor, papai reclama do pregador, papai reclama do louvor, papai reclama da igreja, papai reclama do ar-condicionado que ficou sem ligar uma semana, papai reclama de tudo. Eu não vou para lá, não. E a mulher também vai dizer para você, olha aí, se for para ficar reclamando, é melhor a gente mudar de igreja ou sair lá. Porque você não volta diferente. A gente não volta diferente. E a gente precisa desfrutar da palavra que é dita. A gente precisa cantar junto com os irmãos, sentir essa comunhão que a gente não sente. Porque a pessoa que está ali para liderar é a pessoa que mais bota o gosto ruim na história. Horrível. Então, é necessário que a gente assuma essa responsabilidade e não terceirize essa responsabilidade com pais e maridos. Infelizmente, hoje, a disciplina e a educação de filhos tem sido terceirizada. A pessoa, em janeiro, faz a matrícula da escola. Sabe quando é que ela vai aparecer? Dezembro. Para pegar o último boletim. Aí tem vezes que acha que o filho está contra baixa e pode ser reprovado. Ele vai dizer, e vocês não fizeram nada para o meu filho passar. Então, o que ele deveria ter feito era o senhor. Foram 4 bimestres. 11 meses seu filho aqui com a gente. O senhor nunca deu as caras. E agora, o senhor vem perguntar para o seu filho, não? Meus irmãos, não custa mais que meia hora. Meia hora você tirar do dia. Meu filho, como é que foi a escola hoje? Teve algum problema? Alguém fez bullying com você? Ou você viu alguém fazendo bullying com seu colega? Alguma coisa lhe chateou? Você percebeu alguma coisa na atitude do professor, na direção? Você percebeu algum tipo de desrespeito da escola? Você acha que eu posso fazer alguma coisa para melhorar? Falar com alguém? Você acha que é interessante que eu vá à escola conversar com os diretores de coordenação para ver essa situação que está acontecendo? O que foi dado hoje? Tem tarefa em casa? Ah, mas tem não, ninguém manda não. Deixa eu ver tarefa. Foi falado sobre o que hoje? Qual foi o conteúdo da sua aula? Tem alguma coisa no conteúdo dessa aula que é contrário ao que você tem escutado de mim, da sua mãe e da igreja? Tem alguma coisa que colocou você em dúvida quanto à sua fé? Meu amigo, você senta e conversa. Mas a gente diz o quê? Não tenho tempo. Estou cansado. Começou o jornal. Menino, sai daqui que eu estou vendo o jornal. Menino, sai daqui que eu estou trabalhando. Eu estou digitando as coisas aqui do trabalho. Vou chegar. Eu me comparo muito porque eu levava o meu trabalho para casa. O professor leva o meu trabalho para casa. Mas hoje eu agradeço a Deus por não estar em sala de aula. Eu sempre fui para a doença. Mas eu agradeço a Deus. Por quê? Porque eu não levo minhas coisas para casa. Quando eu chego em casa, meia horinha que eu deito ali, dá uma respirada, o restante do dia é para minha família. Meu expediente é lá. Aqui é minha responsabilidade. Se não deu tempo de terminar lá, amanhã eu faço. Mas aqui é urgência. Aqui é urgência. Porque você fica sem falar com o filho um dia, 2 dias, 3 dias, daqui a pouco o filho vai dizer assim, não vou mais conversar com meu pai, porque ele não tem tempo. Não vou nem perguntar. Porque sempre papai diz o quê? Não tenho tempo. Estou fazendo outra coisa. Mas a gente precisa reservar tempo de qualidade, porque, lembre-se, professor ensina, pai educa. Não pode ser invertido. E isso tem a ver também com a nossa educação cristã. Na salinha é um complemento daquilo que você já tem dado em casa. A igreja que ajuda a manter essa educação cristã. Com as lições na terça, no domingo de manhã, no domingo de tarde, no domingo de noite. Mas você tem que ler a palavra do Senhor, seu filho. Porque quando ele for velho, como a gente já está ficando velho, aí ele vai dizer assim, eu me lembro que meu pai, antes de dormir, recitava versículos comigo. Eu me lembro até hoje dos versículos que eu recitava, quando tinha 3, 4 anos. E eles são importantes porque hoje eu posso dizer que sou o crente que sou porque fui ensinado desde cedo. Se não tivesse sido ensinado desde cedo, dificilmente hoje eu estaria buscando a Deus.
mas precisa ter essa liderança espiritual como homem em casa. E essa liderança em casa e na família deve ser uma influência amorosa, firme e confiável. É interessante como o pastor Renato falou, ela é amorosa, firme e confiável. Ou seja, você precisa educar em amor, mas educar em amor não quer dizer que você vai encobrir os erros, ou seja, você tem que ser firme para corrigir e você tem que ser confiável. É inevitável eu falar muito de meu pai hoje, porque minha referência de masculinidade foi ele. Ele meu avô. E assim, eu não tinha outra pessoa que fosse mais confiável na terra para mim do que ele. Então, quando há 27 dias eu perdi um amigo, um pai e um confidente. Porque se eu quisesse falar alguma coisa para alguém, abrir meu coração para alguém, que eu sabia que não ia comentar nem com minha mãe, era ele. Se eu dissesse, pai, eu vou conversar um negócio contigo aqui, vai ficar só entre a gente. Podia passar 10 anos, ninguém ia saber. E quando eu queria expressar para alguém, eu dizia. E aí quando eu dizia, as pessoas diziam, mãe, e ninguém sabia disso. Aí ele estava bem calado. Eu dizia, não, ele sabia, mas eu pedi para ele não contar. Mas ele não contasse. Não, porque meu filho tem que confiar em mim. E eu confiava. Então, se você não for essa forma confiável, se você for aquele que está com a língua dos dentes, que não respeita também essa parte do seu filho, se abrir com você, não querer que outras pessoas entrem na história, vai ser muito difícil, porque está cheio de pessoas não confiáveis lá fora. E se a gente não for essa pessoa confiável para dentro de casa, vai ser muito difícil. Uma terceira característica é que ser homicídio na vida é entender a responsabilidade de ser o provedor e sustentador de sua família. Meus irmãos, a mulher é uma auxiliadora, mas a responsabilidade de sustentar a casa é masculina. A gente hoje tem uma questão na sociedade que às vezes a mulher ganha mais do que o homem. E às vezes ela quer ultrapassar os limites dessa atuação feminina dentro de casa, porque ela ganha mais que o homem. Então ela às vezes quer colocar ele debaixo dos pés e dizer assim, eu ganho mais do que não sou eu. Mas nós não podemos deixar que isso aconteça, porque a inversão de papéis é danosa demais para a vida da família. E vai ser danosa para a vida da igreja, porque famílias com valores invertidos vão reproduzir comportamentos inadequados também dentro da igreja. Porque nós vamos perceber homens tentando disciplinar seus filhos e as mulheres desautorizando. Nós vamos perceber homens dizendo, nós não vamos participar de determinada programação porque não temos o dinheiro para isso. E ela dizer, não tem nada não, para se emprestar da minha mãe, mas a gente vai. Peraí. Elas foram chamadas para ser auxiliadoras. Ou seja, em tudo que nós precisarmos, temos elas para nos ajudar. Mas elas não podem passar do limite de ser auxiliadoras. Isso não quer dizer, hoje muitas mulheres dizem assim, antigamente minha mãe e minha avó eram muito submissas. Elas não entendem o que é ser submissa. Elas se anulavam. É diferente. Ser submissa não precisa se anular. Ser submissa não é ser subserviente. Ser submissa é respeitar o papel do outro dentro de casa. E o papel bíblico. Então, o papel que ela deve ter é de nos auxiliar, inclusive do sustento. Não tem problema nenhum que ela trabalhe fora, que seja essa que vai auxiliar a incrementar a renda familiar. Mas entenda, é você que tem que dar o sustento para a coisa funcionar, a engrenagem funcionar dentro de casa. Se for necessário que alguém tenha um segundo trabalho, que seja você e não ela. Alguém tem que cuidar dos bens. Alguém tem que manter essa educação cristã dentro de casa. Alguém tem que proteger aqueles que são extremamente vulneráveis. E se você precisa abrir mão um pouquinho disso
para que a provisão seja feita, seja você, não ela. Esse é o amor sacrificial que a gente precisa ter. Às vezes você tem que fazer 110% para que ela não faça. Nós podemos, meus irmãos, observar que as Escrituras nos mostram que a verdadeira masculinidade relaciona o homem ao trabalho. Paulo escreveu aos Tessalonicenses, ensina que os cristãos devem, com seus próprios esforços, suprir suas necessidades, sem que haja intervenção de outra pessoa. Então, a 1 Tessalonicenses 4, 10 a 12. Em outras palavras, nós também podemos afirmar que um homem, quando casa, não deve depender de ninguém para sustentar sua família. Pelo contrário, deve promover o seu próprio sustento mediante o trabalho das suas mãos. Sabe quantas vezes você deve voltar para a casa dos seus pais pedindo ajuda para a feira? Nenhuma. Mas, pastor, se eu tiver em extrema necessidade, é óbvio que você vai ter a humildade de pedir ajuda. E eles vão te ajudar. Mas isso não é a regra. Não é o ideal. A gente conhece e vê hoje pessoas que infelizmente não conseguem emprego. Não é a falta de uma preparação melhor, ou é a idade que já está mais avançada, é difícil de ser encaixado para entrar no trabalho, depois você passa anos numa empresa e volta para fora. Ou também porque você já passou a procurar e agora tem que se acomodou, eu vou ficar em casa mesmo. Mas enfim, não dá para você ficar dependendo de outros para promover o sustento de sua família. Não dá para você ficar esperando que caia do céu uma cesta básica na porta da sua casa. Você tem que sair e correr atrás. Entendeu? Na linguagem popular, dê seus pulos, mas promova o sustento de sua família. Você foi chamado para isso. Uma quarta característica é que ser homem, segundo a Bíblia, é usar de virilidade e coragem quando necessário. Um exemplo claro disso é que, ao perceber que o exército de Israel estava sendo humilhado pelos filisteus, com a intrepidez, Davi resolveu enfrentar Golias. Ele disse: você vem contra mim com espadas e lanças, e eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Eu não vou só usar a minha virilidade, a minha masculinidade, a minha coragem para proteger a minha esposa e meus filhos, mas se for necessário até a minha nação, meu povo. E ele se sacrificou, ele teve essa atitude, e isso caracteriza a personalidade masculina. Você tem que ter coragem. Meus irmãos, é assim, eu sou muito ruim de chorar. Muito. Mas todo mundo aqui me viu chorando bastante no velório do meu pai. E hoje de manhã eu chorei com essa minha mãe. Tem momentos que a gente chora. Mas eu nunca vi uma geração tão chorona como essa hora. Sabe? É aquela coisa assim, o homem veio com o contra-cheque, veio faltando a bolsa de desempenho. Aí ele começa a chorar. Meu Deus do céu, faltou a bolsa. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou tirar uma foto e vou botar no Instagram para reclamar do governo. Meu irmão, seja homem, tenha coragem. Não chora não, vá atrás do seu direito, mas não se acovarde não. Vamos chorando que o time perdeu. Passa a câmera no estádio de futebol, o time foi eliminado na Copa do Brasil, chorando, se acabar. Meu irmão, é um time de futebol. Ninguém morreu, não. Se for eliminado na quarta, no domingo joga de novo, ganha ou perde de novo também. Tanto faz. É a vida que segue. Homem chorando que o filho não disse que ama. Filho de 3 anos de idade. Ama papai. Aí o menino diz: Criança é criança, né? Tem hora que ela faz só para ver sua reação. Aí ela vai lá, chora, entra em crise existencial porque o filho de 3 anos disse que não ama o papai.
Pelo amor de Deus. A gente foi chamado para isso. A gente foi chamado para ser exemplo de coragem e de virilidade. Para esses que não entram. Não é só para o seu filho, homem, não. Sua filha também. Dizer, minha filha, você tem que ter coragem. Ó, se espelhe no seu pai para você ter coragem na sua vida. Para você estudar, para você desempenhar bem as suas tarefas. Você vê seu pai se acovardando? Não. A gente tem dificuldade? Tem. A vida é difícil? É. Mas se eu não enfrentar com coragem, aquela coragem que é mostrada na Bíblia, você acha que a gente vai dar jeito de dar? Não dá. Então, veja, as Escrituras dizem que logo após a morte de Moisés, o Senhor chamou Josué dizendo que seja forte e corajoso. Porque se Josué fosse aquele que dissesse assim, Senhor, eu preguei, mas ninguém me escutou, o que é que eu faço? Estou perdido. Seja forte e corajoso, você vai pregar e tem gente que não vai se ouvir, não. O que é que você vai fazer? Continue pregando. E continue orando, continue se preparando. No tempo certo eles vão vir, no tempo certo eles vão se converter, mas a sua chamada é para pregar, é para liderar. Você precisa ser forte e corajoso. Imagine Paulo chegando no locais e sendo preso. Aí o que ele fazia quando era solto? Voltava a pregar. Voltava para o meu canto. Coragem, coragem. Porque você não está agindo simplesmente porque você é homem, mas você é um homem segundo a palavra de Deus. Então você tem que ter coragem, porque quem impulsiona, quem conduz, é Ele. É diferente quando você vai pela palavra do Senhor. Esse mesmo Josué se contrapôs ao meio ao pessimismo que tomaram contra 10 dos espias. E juntamente com Caleb, com grande coragem, ele disse, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Números 13 e 30. Todo mundo dizendo, ei, rapaz, o negócio está difícil, é todo mundo gigante, eles são fortes, eles são poderosos. Dois disseram assim, não tem problema não, vamos subir, vamos tomar essa terra, vamos prevalecer. É o Senhor que está conosco. É claro que, ao afirmar que esses homens foram envios de coragem, não se defende que eles foram super-heróis, super-crentes, imbatíveis. É hora que o homem de Deus chora só. É hora que o homem de Deus se sente fraco. Existem inúmeras situações das vidas desses homens aqui que eles sentiram medo também, que a gente sente medo. E não é vergonha dizer que se sentiu medo em determinadas situações. Mas um homem de coragem é alguém que supera e vence os seus medos. Nós temos visto nos dias de hoje um número significativo de homens com medo de enfrentar a vida, com medo de enfrentar o trabalho, o ministério, e com as lutas relacionadas com o cotidiano. É aquele homem que diz assim, eu não vou assumir uma congregação fora de Campina Grande não, porque é longe demais. Ele tem medo da distância. Ou então, eu não vou trabalhar em tal canto não, porque às vezes tem que fazer hora extra. E eu vou me cansar demais. Ou então tem que trabalhar de noite. E de noite eu quero estar em casa. É aquele que diz, eu tenho medo de enfrentar determinadas coisas, porque eu não sei como as pessoas vão olhar para mim. O que importa é como Deus olha para você e como a sua família lhe vê. Precisa ver como alguém corajoso e que usa essa coragem quando é necessário. Uma quinta característica, já indo para o final, é assumir a responsabilidade de liderar e guiar a sociedade, cuidando dela, bem como preservar os seus valores. Eita, sociedade de valores não vem dizer a nossa, né? Muito difícil. E as Escrituras nos ensinam que quando Deus criou o homem, estabeleceu uma aliança com ele, determinando 3 mandatos para a humanidade. O primeiro deles é o mandato espiritual, que é o relacionamento com Deus, com o Criador. O segundo, social, que é o relacionamento com a família. E o terceiro, cultural, que é o relacionamento com a sociedade.
E veja, o mandato cultural envolve o governo do homem sobre o mundo criado. O homem foi chamado a desenvolver e manter tudo aquilo que foi criado de forma perfeita por Deus. Tem muita coisa que a gente percebe hoje no mundo que a gente vive que diz assim, não, isso aí não presta, isso aqui a gente não deve fazer e tal. Foi criado por Deus, foi criado para ser bom. Agora, a falta de cuidado do homem fez com que aquilo se tornasse ruim. Veja, Deus deu inteligência a Santos Dumont para criar um avião que pudesse planar no ar. Claro, o 14 bis não seria o ideal, mas foi o protótipo. Para que o avião foi utilizado poucas décadas depois? Para soltar bombas em localidades durante a guerra. Ele criou para isso? Não, ele criou para facilitar o trânsito entre uma localidade e outra. Porque o que se tinha naquela época era trens, navios e carros ainda muito rudimentares que não aguentavam distâncias longas. O avião seria algo revolucionário, ligando países, ligando continentes. Mas foi usado para a guerra. O problema foi Santos Dumont? Não. O problema foi Deus que lhe deu inteligência para isso? Não. Foi o homem que não atendeu o seu mandato cultural de fazer com que aquela criação pudesse ser utilizada sempre para a glória de Deus e para o bem humano. E isso acontece com muitas outras coisas. O mandato cultural estabelecido por Deus no pacto da criação nos leva ao entendimento que o trabalho e o envolvimento do cristão em áreas como educação, artes, lazer, política e outras faziam parte do plano original e da missão dada por Deus ao homem de governar e dirigir a terra. Contudo, o homem desobedeceu ao seu Criador, violou suas ordens e orientações, maculou seus elos familiares e desenvolveu o mandato cultural da pior forma possível. Por que hoje tem muita gente que diz assim, eu não vou me candidatar a nenhum cargo público, porque a política é suja, não é lugar de crente, tem muita corrupção? Porque a gente deixou que fosse isso. A gente reclama dos políticos, né? Mas a gente fura fila, às vezes não devolve o troco certo e deixa que o caixa do supermercado fique com um buraco ali na. E quando for feita a parte de sangria do caixa, ele vai notar que está faltando alguma coisa. Mas você não disse que tinha R$10 a mais de troco, R$5 a mais de troco, 50 centavos a mais. Mas 50 centavos ninguém vai dar conta disso, não. Infelizmente, alguma pessoa pode ser até demitida. Ele faltou ali. Não bateu a conta. Mas para você não tem problema nenhum. Né? Tem gente que invade um terreno público, faz ali suas casas e ainda diz assim, irmão, 6 horas por mim, 6 horas por mim, para que Jesus mexa a mão ali de quem está na SEAP, para botar meu nome, para sair uma casa para mim, aí você invasou o terreno. Você está em pecado. Aí você quer que Jesus mexa a mão lá de alguém para fazer a confirmação do seu pecado. Aí você está reclamando quem está lá em Brasília, né? O coração humano é corrupto. Desesperadamente corrupto. Então, a gente, infelizmente, desenvolveu esse mandato cultural da pior forma possível. A política, não estou falando da politicagem, mas a política, aquela que a gente faz todos os dias, porque a gente faz política todo dia, relações políticas, ela deve sim ser espaço para o homem de Deus estar lá. Porque se ele não estiver lá, outro não. Aí você vai continuar dizendo assim, lá não tem ninguém que presta. Por quê? Porque não tem nenhum cristão verdadeiro que se coloque em contraposição a tudo que está nesse sistema e diga assim, eu vou ser crente lá dentro. Eu vou defender a bandeira do Evangelho. A gente não precisa de alguém que seja um candidato para defender bandeira dos trabalhadores, bandeira disso, bandeira daquilo, outro. Agora tem todo tipo de bandeira. Porque, na realidade, o político não deveria defender uma bandeira, ele deveria defender a sociedade como um todo.
A gente precisa de alguém que defenda a bandeira da mulher. Enquanto não chegar alguém que seja temente a Deus para governar cidade, estado, país, não vai adiantar. É dar muito poder de fato. Não melhora, porque se Deus não é o Deus da nação, ele não é ladeira abaixo. Se os valores da palavra de Deus não são colocados, ensinados, valorizados, não vai ter melhora. Pode até ter gente bem intencionada, mas bem intencionado é diferente de bem preparado na palavra. Então, homens regenerados, salvos por Cristo, são chamados a influenciar a sociedade nas artes, na educação. Você diz, eu vou tirar meu filho daquela escola, porque só tem... Aí você sai dizendo os adjetivos, né? E aí eu não quero mais que meu filho receba aquela doutrinação. Tá. Então incentive os seus amigos, as pessoas que fazem parte da sua igreja, a fazer licenciatura. Um professor de geografia crente, um professor de português crente, um professor de física crente. Eu tive a bênção de ter vários que eram, quando quase não existia. Mas, nem todo mundo tem. E daqui para frente vai ser pior, porque eu tenho trabalhado na escola há 20 anos. E o que eu vejo hoje dos estagiários que vão chegando na universidade para começar a vida de trabalho deles em escolas é triste. Quando eles aparecem, eu fico perguntando de onde saiu aquilo. A começar das roupas que vão para dentro da sala de aula. Eu devo estar ficando velho mesmo, porque na época que eu fiz de data, ainda se tinha assim, você deve usar uma roupa adequada dentro da sala de aula. Porque os alunos reparam em tudo que você usa. Então, não vá com a roupa curta, não vá com a roupa rasgada, não vá com nada que seja chamativo demais. Não. É tudo que a gente não está vendo hoje, com essas novas gerações. Em tudo você precisa estar influenciando. Inclusive, agora se fala muito de a gente influenciar também nos esportes. Hoje a gente até que vê alguns jogadores em entrevista dizendo assim, e aí, como é que foi o jogo? Você foi bem, fez um gol e tudo mais. Aí, antes de falar qualquer coisa sobre o jogo, ele diz assim, toda honra e toda glória deve ser dada ao meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Opa! Está melhorando. O movimento de atletas de Cristo começou lá no começo dos anos 90, com Alex Dias Ribeiro, que foi piloto de Fórmula 1. Ele ainda era muito incisivo. Mas hoje a coisa está sendo mais disseminada. Hoje não é mais vergonha para um atleta expressar que crê em Deus. Mas, infelizmente, começa a ter um movimento contrário. Que é um movimento de regras para tolher essa manifestação. Então, hoje você não pode mais levantar a camisa para mostrar uma camisa com qualquer dizer. Sei lá, capa amarela. Você não pode usar mais uma faixinha na cabeça, porque é manifestação religiosa. De que tipo for. Hoje você não pode mais, nem mesmo em alguns locais, o jogador não pode comemorar fazer sinal da cruz. Agora a gente vê, por conta da chegada de jogadores importantes, o Campeonato Saudita na televisão. No Campeonato Saudita, se você fizer o sinal da cruz, você não é nem advertido de ser expulso direto. Porque o país é islâmico. Então você não pode fazer essa manifestação lá. Então veja, ou a gente ocupa os espaços, ou a sociedade vai continuar nesse caminho que ela vem trilhando, que não é bom. Penúltimo lugar, ser homem segundo a Bíblia é ser fiel à sua mulher. Meus irmãos, eu não quero nem me estender nisso aqui não, porque é uma coisa muito óbvia. O casamento, ele tem por essência ser um casamento heterossexual entre um homem e uma mulher e um relacionamento monogâmico.
Infelizmente, a gente escuta hoje trisal, quatrisal, poliamor, relações poliafetivas, 2 homens, 2 mulheres, 4 homens, 3 mulheres. Todo tipo de conjunto. Se eles acham isso pertinente para a vida deles, e se eles querem morar em comunidade, como se fossem os ricos de Woodstock, se juntando 10, 15 dentro de uma casa, problema deles. O padrão não mudou. O padrão não mudou. E não acho que ser fiel à sua mulher é algo impossível, porque você é homem e você tem impulsos e necessidades fisiológicas, e se sua mulher não é suficiente, você tem que buscar fora. Porque isso é o que eles dizem, né? Você escuta seus amigos falando isso. Mas você não pode assumir esse tipo de comportamento. Se for para você ser compulsivo em alguma coisa, seja com sua mulher. Tem um que diz que trai a mulher porque ele é compulsivo e ela não aguenta. Seja com ela. Ou se controle por ela. Para ela. Quando nós entramos num relacionamento conjugal, o nosso corpo é para a nossa esposa e o corpo dela é para nós. Para nós. Não é isso que a palavra diz? E que nós só nos abstenhamos dessa relação por mútuo consentimento para nos dedicar à oração e por pouco tempo para que Satanás não tenha vantagem sobre nós. Esse é o padrão bíblico, ou seja, tudo deve ser conversado às claras e pela Bíblia como esse limitador das nossas ações. Passou isso aqui na Bíblia. Deus te deu a mulher que vai ser suficiente para você até o último dia da sua vida. Em Eclesiastes você vai ter, você deve gozar os seus dias com a mulher da sua mocidade. É a coisa mais linda do mundo quando você vê pessoas hoje dizendo dentro da igreja: estou completando 35, 40 anos de casado. Isso quer dizer que, apesar das dificuldades, das renúncias, do que é natural, porque tudo que implica uma relação a 2, que deve ser a 3, mas você tem observado a palavra de Deus e tem se mantido fiel à sua esposa e ela a você. E isso possibilita que essa relação seja duradoura. E quanto mais ela se torna duradoura, mais ela glorifica a Deus, porque foi para isso que Ele nos criou. Para que a gente desse frutos, para que a gente se unisse e desse frutos. Mas eu não posso passar por um ponto sem falar sobre isso aqui, porque é extremamente importante, porque são dados que ele traz sobre a pesquisa O Crente e o Sexo, do Biro de Pesquisa e Estatística Cristã, BPEC. Ele fez uma pesquisa sobre o sexo que aponta números extremamente preocupantes. Entre os evangélicos pesquisados, não é número de gente lá de fora, número de evangélicos pesquisados, 11,96% das mulheres declararam já haver traído seus cônjuges. Uma redonda para 12, né? Isso quer dizer que 1 a cada 8 mulheres já tem traído seu marido. No caso dos homens, a porcentagem foi para 24,68. Arredonda para 25, 1 a cada 4. É o dobro. Não devia nem ter a porcentagem do homem e da mulher. Mas você percebe que o homem nesse quesito é bem preocupante. A pesquisa mostrou ainda que diferentes denominações, a porcentagem, a maior porcentagem dos que já traíram pertenciam a grupos neopentecostais, 26%, seguido pelos batistas, 22%, pentecostais, 21%, e por grupos reformados, 19%. Por que eu citei aqui o que ele traz e essas 4 categorias?
Porque ele mostra para a gente que não interessa se você é pentecostal, se é reformado, neopentecostal, tem traição em todo canto. Tem gente se desviando do padrão da palavra em todos os segmentos evangélicos. Mas a Bíblia condena claramente a infidelidade conjugal e o adultério. Não cometerás adultério, diz a lei de Moisés, Êxodo 20, 14. Hebreus afirma que o casamento deve ser honrado por todos, lei conjugal conservado público, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Hebreus 13, 4. Então, não podemos deixar que a fidelidade não seja um atributo nosso. E o infiel, os outros. Nós precisamos ter a fidelidade como atributo nosso. E isso mostra que nós somos, de fato, homens segundo a Bíblia. Masculinidade segundo a Bíblia significa ser fiel. Por aí fora vai dizer que masculinidade é você pegar 30 numa noite. E quanto mais homem você é. Não. Pelo contrário. O homem de verdade, ele respeita a si, a Deus e a sua esposa. Por último, ser homem significa assumir uma posição de sacrifício. E o modelo perfeito para isso é Cristo. Ele é o modelo de homem que trabalha, em João 5,17. De um homem corajoso que enfrenta as mentiras daqueles que negam a verdade, enganando os pequeninos de Israel. Mateus 23, 13 a 38. Ele é um exemplo de um homem amoroso, que ama e ao mesmo tempo se compadece daqueles que o ofenderam. Lucas 23, 34. De líder fiel que lidera seus discípulos com lealdade, servindo a eles com abnegação. De homem que cuida de sua noiva, dando-lhe sustento mediante sua providência. De homem protetor que protege sua amada das investidas por parte do aniversário das nossas almas. E de homem que por amor sacrificou-se por sua noiva. O sacrifício de Cristo por sua igreja é um belo modelo de masculinidade. Por que nós devemos então nos sacrificar? Porque ele se sacrificou por nós. Nós temos esse modelo. Os homens precisam estar dispostos a se sacrificar por suas mulheres e filhos. E a gente conclui dizendo que as Escrituras não deixam dúvida quanto ao papel do homem em amar sua esposa. Da mesma forma que Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Por isso que eu comecei aqui lendo Efésios 5, 25 até o 31. Em outras palavras, significa dizer: o marido deve estar pronto para dedicar sua vida ao bem-estar de sua mulher, sacrificando-se em prol daquela que o Senhor lhe confiou. A gente tem uma responsabilidade grande demais. E quando eu falo em responsabilidade, e penso no ministério, a gente tem uma responsabilidade dupla. O pastor Romano deve concordar com isso, porque a gente tem a responsabilidade do rebanho que Deus nos confiou, mas que continua sendo dele. Nós temos a responsabilidade de nossas esposas que o Senhor nos confiou, mas que devem ser santificadas para serem entregues a Ele. Nós temos a responsabilidade dos nossos filhos que o Senhor nos confiou, mas são dele, e precisamos ensiná-los a amá-lo e a honrá-lo. E nós temos a responsabilidade também de entregar essa palavra aos nossos próximos. Ou você vai deixar aquele amigo que você tanto gosta ir para o inferno sem que ele saiba que tudo isso é responsabilidade dele? A palavra de Deus é clara em ensinar que o mandamento de Deus é que o marido cuide da sua mulher acima dos seus próprios interesses. Paulo fala isso em 1 Coríntios 13. O amor não procura os seus próprios interesses. Se você ama, você não busca se satisfazer. Mas você busca também satisfazer a ela. Ela deve compreender biblicamente e também deve satisfazer a você. Essa troca faz com que os dois se sintam felizes, seguros dentro dessa relação. E que entendam que Deus está abençoando porque eles estão seguindo o que a palavra expressa. Em algumas situações, não buscar os seus próprios interesses vai implicar a necessidade de sacrifício. Se for necessário, sacrifique-se por sua esposa e por sua família. Foi para isso que Deus lhe chamou.
Foi para isso que Deus nos chamou, para sermos homens segundo a sua palavra. Masculinidade segundo a Bíblia tem não só essas 7 características. Isso aqui é um apanhado para tornar por vários pais que a gente aplicou no dia de hoje. Mas eu tenho certeza que quando a gente vai observar a palavra de Deus, muitas outras coisas saltam aos nossos olhos, que é necessário que nós, enquanto homens de Deus, façamos. Ele traga essa consciência às nossas mentes e grave isso no nosso coração e que a gente possa transformar em prática, para a glória dele, para o nosso bem. Em nome de Jesus.